Saudando o Cordeiro da paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro. Em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Todos amém? Amém. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, até aqui louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Santo de Israel, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que é soberano, aquele que é o Criador e o dono do tempo, aquele que trabalhou na vida de Moisés, na vida de Josué e também vai trabalhar na sua vida. É esse Deus que nós estamos servindo e é Ele que nós adoramos. Amados irmãos e querido ouvinte, no livro de Josué, ele narra um novo estilo de vida, porque é um novo povo, um novo líder, uma nova terra e novos desafios. Porque a primeira geração que saiu da terra do Egito, ela não entrou por desobediência e por murmuração. A palavra do Senhor diz que Deus levanta Moisés com mão forte, mão de poder. E Moisés é um homem que tem muitas experiências com Deus. O próprio nascimento de Moisés é um nascimento que nasce debaixo de um decreto do rei do Egito, chamado Faraó, que ele disse para as parteiras egípcias que se nascesse homem era para morrer, se fosse mulher era para viver. A Bíblia diz que o temor do Senhor recai sobre as parteiras, das quais elas falam, nós não podemos fazer conforme o rei do Egito mandou o Faraó. Vamos guardar os meninos, e as mulheres também nós vamos guardar. A Bíblia diz que o rei do Egito, o Faraó, toma conhecimento e fala, por que vocês fizeram assim? Por que vocês guardaram os meninos em vida? E as parteiras falam, nós não podemos fazer assim, porque o temor do Deus deles caiu sobre nós. E as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas têm vida, ó glória. Aí já tem uma aplicação gloriosa. Você não é com as mulheres do mundo. Você não é com as mulheres que estão lá fora. Você tem vida e vida com abundância. E bendito é o fruto do seu ventre. Se Deus te escolheu, você é abençoado. E não adianta o rei do Egito, seja Satanás, seja quem for, dar um decreto sobre a sua vida. O que vela sobre a sua vida é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquelas mulheres que guardaram os meninos, Faraó não teve poder sobre elas. Elas não foram punidas por Faraó, por mentirem e desobedecerem a Faraó. Deus preservou aquelas mulheres em vida. A Bíblia diz que um homem da casa de Levi toma também uma mulher da casa de Levi e tem relações com ela, casa-se com ela, e aí nasce Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés é varão formoso. A Bíblia diz que por causa do decreto, esse homem e essa mulher colocam ele numa arca e betumam aquela arca e lançam ele nas águas. Por quê? Porque se Faraó pegasse, certamente ele mataria, porque ele não queria que os homens se multiplicassem na terra do Egito. Mal sabia Faraó que Deus já estava fazendo um projeto, Deus já estava fazendo uma obra, Deus já estava estabelecendo um processo de libertação do seu povo, que estava lá cativo há mais de 400 anos, escravizado na terra do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que a filha de Faraó vai se banhar no rio, e a irmã de Moisés, com a responsabilidade de lançar o seu irmão nas águas, ela lança e acompanha de longe. Quando ela observa que a filha de Faraó está se banhando, as suas donzelas, ou seja, as suas servas, olham a caixa e pega. Quando abre, quem é? Um menino bonito, belo, formoso. Quem é? Moisés. A filha de Faraó o pega e o leva para o Egito, para dentro do rei, para dentro da casa do rei. E lá, olha como é que Deus é tremendo, irmão. Olha como é que Deus, ele tem um humor sarcástico. Faraó queria matar, aí Deus fala, eu vou guardar e vou botar dentro da tua casa, para você alimentar o meu projeto, para você ver crescer o meu plano. Ou seja, quando Deus quer, não adianta Satanás liberar uma palavra, não adianta Satanás
Satanás liberar um decreto. Quando Deus quer, até Satanás tem que alimentar o projeto de Deus. Oh, glória! Satanás deu sabedoria, porque deu inteligência a Moisés. Deu conhecimento do Egito, da ciência do Egito. Alimentou Moisés com as melhores comidas, por permissão e graça de Deus, para que o plano de Deus fosse executado. E Moisés vai crescendo em sabedoria e graça. Ele está vendo lá o seu povo sendo humilhado, escravizado. E a Bíblia diz que Moisés vê um egípcio humilhando e agredindo um hebreu. A Bíblia diz que Moisés toma partido e acaba matando um egípcio. Ele foge. Ele se torna um foragido, um exilado, um assassino. A Bíblia diz que ele está andando pela terra de Midian e ele vê uma menina cuidando das ovelhas do seu pai, Jetro. E ele vai proteger aquela menina, aquela mulher, aquela donzela de uns homens maus que foram lá para tomar o seu rebanho. Moisés, ele protege aquela mulher e ele foge para um monte e ele vê uma sarça, diz a palavra do Eterno. E a Bíblia diz que essa sarça queima e não se consome. A Bíblia diz que Moisés é atraído por essa sarça, meus irmãos. Olha quantas experiências. Ele é atraído por essa sarça. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se aproxima e fala para ele: Moisés, ele diz: eis-me aqui, ó glória. A Bíblia diz que Deus brada no ouvido de Moisés e fala: Moisés, não se aproxima aqui, porque a terra que tu pisa é terra santa. Por isso tirai-vos as sandálias dos vossos pés. E a Bíblia diz que Moisés se sujeita à voz de Deus. Ali começa o relacionamento de Moisés com Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo. Aí Moisés fala: como que eles vão crer? Diga que o eu sou te enviou. Oh, glória. A Bíblia diz que Moisés crê na palavra do Senhor, mas ele teme. Aí Moisés: eu vou falar que eu estou contigo, eu vou mostrar para você que eu estou com você. O que é isso na tua mão? Ele diz: é um cajado. Lança esse cajado no chão. A Bíblia diz que Moisés obedece e lança. O cajado se transforma em serpente. Aí Deus fala para ele: pega agora o cajado. Ele pega, torna-se em cajado. A serpente torna-se em cajado. Moisés já fica estupefato com aquilo. Aí ele fala: Moisés, olha só, vou mostrar que eu estou na tua vida. Está vendo a tua mão? Estou vendo, Senhor. Toca no teu peito. A Bíblia diz que ele toca, fica leproso, branco como a neve a mão de Moisés. Aí ele fica assustado: mas Senhor, e agora? Ele diz: toca de novo. E ele toca e a mão volta a ficar limpa. Então Moisés já começa a ver o poder desse Deus, não semelhante aos deuses do Egito, que tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, tem ouvido e não ouve, glória. Mas o nosso Deus, diz a palavra, está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ele é poderoso, glória. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tremendo, Ele é fogo consumidor. A palavra do Eterno vai dizer que Moisés fica ali assombrado com aquela visão. Mas Moisés ainda quer correr do seu chamado. Deixa eu te dizer, não adianta correr do seu chamado. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai derramar sobre você poder sobre a sua vida. Não adianta dar desculpa, Ele vai te usar. Ele fala: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou varão eloquente, Senhor, eu sou duro com o queixo, eu sou pesado nas palavras. Aí ele fala: Moisés, eu sou contigo. Tá bom, eu vou colocar alguém para te auxiliar, teu irmão Arão. A Bíblia diz que Moisés, assim que ele vai, cheio do poder e do Espírito Santo, ele retorna ao Egito e vai na casa de Faraó e fala: o meu Deus mandou tu liberar o meu povo, porque o meu povo vai sair daqui. E Faraó fala: como você é audacioso, como você vem aqui, eu vou te matar. Não vai, amados irmãos, não adianta ameaça, não adianta macumba, não adianta feitiço. Contra Israel não vale encantamento. Não adianta Satanás querer ameaçar a mim e a você. Se Deus está na nossa vida, o mal não chegará. Não vai, não vai. Pode fazer o que for, pode ir na África, pode ir no terreiro, pode matar a galinha, pode matar um gado, uma ovelha, pode matar o que for, não adianta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra. E Deus fala: libera o meu povo, porque senão eu vou devastar o Egito. Faraó endurece o coração e não libera. E Deus começa a derramar
uma praga atrás da outra, uma praga atrás da outra, uma praga atrás da outra. E a 10ª é a morte dos primogênitos do Egito. A Bíblia diz que Faraó chora de maneira que o choro dele é ouvido em todo o Egito. Aí sim ele libera o povo, mas o seu coração maligno, perverso, ruim e caído, ele vai atrás do povo de Deus que está caminhando. E a Bíblia diz mais, que Deus deu graça aos egípcios para que dessem prata, ouro e vestimenta. Para quê? Para construir o tabernáculo. Ou seja, quando Deus quer, até o inferno tem que liberar recurso para a gente ser a casa de Deus, lugar de adoração, oh glória. Pode ler, está escrito. Está escrito. Só que o Faraó não desiste, ele vai. E aquele povo que viu todos aqueles prodígios, milagres e maravilhas, eles vão caminhando, eles se deparam diante de um mar. Aí eles falam, agora não tem jeito, agora não dá, agora já era. A primeira praga, tudo bem, Deus operou. Na segunda praga, tudo bem, Deus operou. Na terceira praga, tudo bem, Deus operou. Na quarta, tudo bem, Deus fez. Na quinta, na sétima, tudo bem, Deus fez. Mas e agora? O que ele vai fazer? O mar é intransponível. Essa barreira é intransponível. E agora, Moisés? Nos tiraste de lá para morrer aqui? Melhor nos fora morrer no Egito. A Bíblia diz que Moisés vai até Deus e ora ao Senhor. E Deus fala, Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, você toque nas águas, oh glória. A Bíblia diz que Moisés obedece e toca nas águas. Ei, irmão, entenda isso. É esse Deus de milagre que eu estou pregando nessa noite. É esse Deus poderoso que eu estou pregando nessa noite, que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Ele tocou e o mar se abriu, amados irmãos. Mas não era suficiente só o mar se abrir. A Bíblia diz que Deus manda um vento oriental. O que era o vento oriental? Era um vento quente, meus irmãos. Deus fez a lama se tornar asfalto para o seu povo passar, porque Deus não quer que a gente entre na terra prometida com lama, ou seja, com pecado. Para entrar na terra prometida tem que andar santo, limpo, purificado, e Deus vai nos ajudar a isso. Ele fez. E está o povo atravessando, vendo as duas colunas, de um lado e de outro, e falando, imagina eles, esse Deus é tremendo, esse Deus é grande, esse Deus é tremendo, esse Deus é grande, Ele é poderoso, olha aí, é o nosso Deus, oh glória, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, mas também é o meu Deus, oh glória, é o meu Deus. E quando está no meio, o faraó fala, se eles passaram, eu também vou. No céu não tem lugar para demônio. No céu não tem lugar para quem não obedece a Deus. No céu não tem lugar para aqueles que são contra a palavra de Deus. Se tentar entrar, vai ser banido. Se tentar entrar, vai ser proibido. A Bíblia diz que o mar fechou e o excesso de Faraó e Faraó foram sucumbidos pelas águas. Profético, tá? Porque a Bíblia diz que a terra não vai ser destruída mais pelo fogo, destruída por água, mas por fogo. E a Bíblia diz o que ele vai fazer. Escute isso aqui. Quando eles atravessam aquele mar, já era para o povo agradecer a Deus por tudo. E Miriam é o exemplo disso. A Bíblia diz que ela pega o que nós chamamos hoje de pandeiro, mas era algo meio que quadrado, não redondo, e ela começa a adorar a Deus e cantar. Ela começa a dançar e jubilar a presença de Deus. Irmão, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas eu te chamo nessa noite a você adorar. Eu te chamo nessa noite a você a glorificar a Deus. Mas pastor, não tem motivo para adorar. Você tem sim, você está aqui, você está de pé, ouvindo a palavra. E Deus vai mudar o teu cativeiro. Começa a adorar a Deus. Começa. Não só porque o mar se abriu, mas por aquilo que também Ele vai fazer. Adore sem ver. Isso é fé, é adorar sem ver. Mas só, meus irmãos, que ao entrar e depois de adorar, eles ficaram com sede. E eles falam, Moisés, aqui é deserto, aqui não tem águas do rio, aqui não tem poço artesiano, a gente quer beber água, é água que tem aqui uma água amarga.
Bíblia diz que Deus usa Moisés para transformar a água amarga em doce. Oh, aleluia. Deus pode transformar o seu lamento em baile. É só crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Não precisa murmurar, é só adorar, é só glorificar que Ele é poderoso para mudar o seu cativeiro. Infelizmente, esse povo viu tudo isso e ainda assim murmurava, ainda assim reclamava, ainda assim vinha no ouvido de Moisés e falava: Moisés, eu não aguento mais comer maná. Aí Moisés vai até Deus e fala: Senhor, eles estão cansados desse maná. Esse maná se tornou um maná festivo. Aí Deus fala: tudo bem, vou dar codorna para eles. Um galeto assado no deserto, meus irmãos. Água fresca. Meu Deus do céu, que tremendo. 40 anos que eles saíram com aquelas roupas. Roupa crescendo no corpo e sapato crescendo no pé. O tecido não apodrecia. Um poder miraculoso. De maneira que os tecidos resistiram ao longo do tempo. Uma coisa fantástica. Mas eles murmuram, reclamam. E quando eles estão prestes a entrar, aquilo que era para ser feito em 40 dias, durou 40 anos por causa da murmuração. Aí Moisés chega ao pé de ver a terra prometida. Deus fala: sobe para cá, Moisés. Sobe para cá para o Monte Nebo, que eu quero te mostrar a terra. Não atravessa eles, não. A Bíblia diz que aquela geração tomba no deserto. Judas vai falar que Deus matou aqueles que desobedeceram a Ele no Egito e tombaram. Quando Moisés contempla, você vai ler isso em Deuteronômio 34, Moisés contempla desde o Monte Nebo, da Galileia de Gileade até Dan. Moisés olha, irmão, e não tem como ver não, tá? A olho nu não tem como. Deus deu capacidade espiritual de Moisés contemplar a terra com a sua córnea toda. Quilômetros e quilômetros de distância, Deus deu condição de Moisés ver. Moisés contempla a terra que eu prometi para vocês. Terra realmente que manda leite e mel. Você mandou os espias? Sim, mandei. Eles te falaram? Sim, falaram. Mas você não viu, né? Não. Então eu vou te mostrar. Aí quando ele vê, ele fala: Senhor, essa terra é gloriosa demais. Essa terra é bonita demais. Mas irmãos, a terra que Moisés viu não se compara com a terra que Jesus Cristo conquistou para a gente na cruz. É o que Paulo escreveu: aquilo que olho nenhum viu, oh glória, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz que Deus toma Moisés para ele e fala: Moisés, sobe para cá, meu amigo. E aquele povo não viu mais Moisés. E aquele jovem, Josué, filho de Num, cujo qual Moisés escolheu no momento de aflição, que foi nesse momento da água amarga. E Deus fala para Moisés: escolhe homens valorosos, valentes e corajosos. E a Bíblia diz que Moisés escolhe Josué, amados irmãos. A Bíblia diz que depois daquele conflito com o povo, reclamando da água, a Bíblia diz que Amaleque se levanta contra o povo de Israel. E entenda uma coisa: se nós entrarmos em conflito entre nós, vai ser esse momento que Satanás vai tentar entrar no nosso meio. Ele adora ver contenda entre os irmãos, mas eu repreendo nessa noite todo espírito de contenda no seio dessa igreja, pela autoridade que há no nome de Jesus. Toda contenda, toda maledicência, fofoca é repreendida em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás não vai destruir a gente com isso. Não vai. A Bíblia diz que ele escolhe Josué, Arão e Ur vão junto com Moisés para o monte. E a Bíblia diz que eles estão lá lutando. Moisés lá com as mãos achadas, só que a mão dele começa a cansar. Josué no campo de batalha. Arão e Ur segura na mão de Moisés e o sustenta. Isso fala da unidade da igreja. Ninguém luta sozinho. A gente tem que lutar junto. Para a gente prevalecer contra as trevas, a gente tem que lutar junto. E aí Moisés falou: esse homem aqui é homem bom, Josué.
vai ser meu servo, vai ser meu discípulo. Irmãos, 40 anos, aquele jovem, Josué, filho de Nun, mas que viveu mais com Moisés do que o seu próprio pai. Ele tinha carinho por Moisés, ele tinha apreço por Moisés, ele tinha estima por Moisés. E agora, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, ele perde quem ele amava, ele perde quem ele de fato admirava, ele perde aquele qual ele viu várias obras que o Senhor operara pela sua mão. Ele viu as 10 pragas, ele viu o mar se abrir, ele viu o Senhor enviar codorna, maná, roupa descer no corpo, sapato no pé. Ele viu esses milagres que Deus realizou por meio de Moisés. Agora ele perde essa referência, ele perde uma liderança exemplar, Moisés. E como lidar, amado, com as perdas, com a perda de quem nós amamos? Como lidar com esses danos que a vida nos toma de assalto, que a gente não está esperando? Qual era a esperança de Josué? Eu vou entrar na terra prometida com Moisés, eu e Caleb, e nós fomos espiar a terra, e eu não derreti meu coração, nem Caleb, e eu vou entrar com Moisés, meu líder, meu mentor, aquele que me ensinou, aquele que me adestrou para a guerra, aquele que me adestrou para a batalha, aquele que me ensinou a crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que me ensinou a orar, aquele que me ensinou a guardar a palavra. Eu vou entrar na terra com ele. Mas só que ele perde, amados irmãos, ele perde. E como é difícil lidar com a perda, como é difícil lidar com a perda de uma esposa que vai, que abandona o lar, que deixa a casa, que deixa o marido. Simplesmente ela vai e quer viver a vida nababescamente. Simplesmente ela abandona os filhos e some. Simplesmente ela deixa a casa e some. Ela quer ser independente, ela quer viver os seus desejos, os seus sonhos, as suas concupiscências. Ela não está satisfeita com o casamento bíblico, canônico, não. Ela quer desfrutar do mundo, simplesmente ela vai. Como é difícil lidar com a perda, irmãos. Eu estava lendo esse texto nessa semana, e hoje de tarde eu estava me alimentando desse texto, e o Espírito Santo falou no meu coração: você já parou para pensar, meu servo, como é difícil lidar com a perda? Com a perda de um marido que simplesmente ele quer sair de casa, quer abandonar a família, quer deixar o lar. Você já se colocou nessa posição? O que você faria? Como você lidaria com essa demanda? Como é difícil perder um pai, uma mãe que morreu, e que muito te acrescentou, e que muito te ensinou, que muito te deu alegria, que muito te deu exemplo, que você se inspirou, você tinha carinho. Irmão, eu não passei por essa experiência de perder o meu pai, nem perder minha mãe. Quando meu pai ficou desaparecido 7 dias, eu estava pensando: meu pai está morto, meu pai deve estar podre em algum lugar, eu vou ter que reconhecer o corpo do meu pai apodrecido, eu vou ter que lidar com essa demanda, eu vou ter que ir no microtério, eu vou ter que ver o meu pai, eu vou ter que ver aquele cujo pai me colocou na terra, com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, mas ainda assim eu o amo, e agora eu vou ter que vê-lo dessa condição. Eu não passei por isso, minha mãe está viva, graças a Deus. Mas como deve ser difícil lidar com a perda, irmão, de quem a gente ama, de quem a gente tem carinho, de quem a gente está vendo todos os dias. Por isso eu quero te dizer nessa noite: valoriza a sua família, valoriza o seu marido, valoriza a sua esposa, valoriza seus filhos, sim, valoriza a sua avó, se você tem. Hoje eu estava lembrando da avó, a minha avó, a mãe do meu pai. Eu vi no comercial na televisão, e como ela gostava de ver esses eventos que acontecem na televisão de final de ano, ela ficava a noite toda vendo, sentada na cadeirinha dela, e a gente ficava lá com ela, comendo rabanada, comendo frango assado, comendo negocinho, tomando suco, refrigerante, como ela gostava. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, desfruta dos seus. Enquanto você está aqui, desfruta do seu filho, da sua filha, de quem está do teu lado, com toda a pressa, porque no momento que partir, não tem como voltar atrás. E você vai ter que lidar com isso, por mais difícil que seja. E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou na minha mente, no meu coração, é: para lidar com as perdas, você deve trabalhar com o tempo. O tempo realmente é o melhor remédio para lidar com as perdas.
O tempo vai ser o melhor remédio para aturar a dor. Quanto mais o tempo passa, menor fica a dor. A dor no início é grande, é dura, é amarga e é pétrica. Pessoas passam a noite insone quando perdem alguém. Pessoas perdem peso quando perdem alguém. Pessoas perdem o apetite porque perdem alguém. Pessoas perdem o desejo até de viver quando perdem alguém. Perde o ânimo de trabalhar quando perde alguém. E só o tempo pode curar essas feridas. Só o tempo pode tapar essas brechas. E a Bíblia me levou lá em Eclesiastes 3, que a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ó glória. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou, há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar, há tempo de chorar e é tempo de rir, é tempo de prantear e tempo de saltar. Ou seja, você vai ter um momento de chorar, ó glória, mas você também vai ter um momento de sorrir, de cantar o hino da vitória. Eu não sei se você está aqui nesse momento de choro, de pranto e dor, mas eu profetizo sobre essa vida que você vai voltar a cantar o hino da vitória ao nosso Deus. Tem o tempo. Você vai passar pelo cunho do tempo, pela perna do tempo, pela escola do tempo. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de saltar. Não é simplesmente uma alegria que você ri comedindo, não. Está falando de uma alegria, irmão, que você não contém. Que você começa a jubilar e louvando e cantando. Como Davi, quando a arca chegou, Davi não se conteve. A Bíblia diz que ele tirou as vestes reais e foi cantando, saltando e jubilando e adorando o Senhor. É esse tipo de alegria que Deus está profetizando sobre a sua vida. Você vai voltar a ser feliz. É tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tem o tempo de perder, mas tem o tempo. Minha mãe e meu pai não vão durar para sempre. Eu irei perdê-los. Ou eles podem me perder, eu não sei. Sei que tem o tempo. Tem tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Para lidar com as perdas, é necessário passar pelo cunho do tempo. O tempo é o melhor remédio para a sua vida. Entenda isso. Eu sei que quando acontece, a dor é dura, é amarga. Mas quando passa um dia, 2, 3... Tem gente aqui que passou por perda recentemente, amados irmãos. E só Deus sabe como está o coração. Só Deus sabe como está a alma. Só Deus sabe como está o espírito. De repente aqui não consegue derramar lágrima. Mas no quarto, no banheiro, quando está só, quando está no monte, orando, buscando, e vê aquele sentimento, vê a tristeza, a amargura, a dor. Mas irmão, deixa eu te falar. No momento é o momento do choro. Mas vai ter o momento da alegria, da paz, do júbilo, da adoração, da glorificação, de exaltar o nome do Senhor. Ontem Adriano e Klaus deram um culto de gratidão a Deus, mas eles passaram anos e anos chorando, pranteando, clamando, mas teve um dia que Deus bradou e eles cantaram o hino da vitória. Aleluia! E coisa boa é passar pelo momento de perda com o Senhor, porque passar sem Ele não dá, irmão. Mas passar com Ele é possível. Passar com Ele é possível. Passamos com Ele também, mas é mais fácil passar com Ele. O Salmo 34, 18 fala assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e são os contritos de espírito. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor o livra de todas, oh glória. Ou seja, quando você está nesse momento de amargura, de tristeza, de perda, como estava Josué, o Senhor está ali te consolando. O Senhor está ali colhendo suas lágrimas. O Senhor está ali dando o ombro dele para você chorar. Chora sim. Se está no momento de chorar, chora, derrama suas lágrimas. É o tempo de chorar, mas saiba, Deus está do seu lado. Aleluia. Isaías 49, 14 fala: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor,
O Senhor se esqueceu-se de mim. Não esqueceu não. O texto não termina aí. O 15 diz: pode a mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre que cria, de forma que não se compadeça, ainda que uma dessa vez se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os meus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, Deus está te cercando de perto. Você está dormindo, Ele está cuidando. Você está acordando, Ele está cuidando. Você está indo trabalhar, Ele está te protegendo. Você está na condução, Ele está te parando. Você está chegando em casa, Ele está lá, correndo perigos e assombro, mas Deus está lá. Aleluia. Ele está lá. Mas se é para chorar, chora, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você não está sendo consolado pela mãe, pelo pai, por um amigo, por um pastor, um obreiro, não. Você está sendo consolado por Deus, pelo Senhor, por aquele que te criou. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, passar por um momento de perda é necessário ter fé. Quando Jesus fala: crede em Deus, crede também em mim, e não se turba o vosso coração, quando você está num momento de perda, é necessário ter fé, irmão. É fé. Aí é o momento da fé. É de aplicar a fé, é colocar a fé em ação, assim que se lidar com a perda. Porque Deus, Ele consola. Apocalipse diz, Apocalipse 21:4, que Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Imagina isso, irmão. Aqui, ó. Olha o cuidado. Olha o selo, Deus pegando e enxugando dos nossos olhos toda lágrima. Eu tenho um amigo, Moisés, presbítero Moisés. Amo esse homem em Deus. Amo. Ele é um cara detalhista, cuidadoso, meticuloso. Ele tem um hábito de acordar de manhã, a esposa dele fica brava com ele. Que ele pega alguns recursos que ele tem e ele compra pão para algumas pessoas que ele ama. Para algumas crianças, para alguns amigos. E eu sou um deles. Ele sai de lá da Vila Esperança. Ele compra pão na padaria de lá. E ele vai rodando nas casas das pessoas, pendura no portão. Naqueles que estão acordados, ele vai estar na mão, toma um café com essas pessoas. Eu sou uma dessas, pela graça de Deus. Ele leva pão lá. E nós tomamos café junto, de manhã. Ele pergunta: já tomou café? Eu falei: tomei, não posso mentir. Mas com você eu tomo novamente, Moisés. É um privilégio tomar café contigo. Aí quando ele vê alguma coisa na sua vista, ele fala: me dá licença. Aí ele vai assim: o que, Moisés? Tem um negocinho na sua vista aqui. Aí ele vai lá e tira. É isso que Deus está falando. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu vou cuidar de você. Eu vou tratar você. Aleluia. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, as lutas, as perdas, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tem um momento que a gente tem que parar um pouquinho de olhar para as perdas e coloque mais o seu olhar na eternidade. Falar: Senhor, eu perdi. Senhor, está doendo, mas eu sei que as aflições desse tempo presente, oh glória, não hão de comparar, oh glória, com a glória que em mim há de ser revelada. Oh aleluia, eu tenho algo mais excelente da sua parte, meu Senhor, oh glória. Céu. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus está falando: desfoque um pouquinho dessa perda. Pare de olhar um pouquinho para essa perda. Chegou o momento de você desapegar um pouquinho dessa perda. Ela foi. E a Bíblia diz que Deus chama Josué nesse momento de aflição e de luta. E Josué é um servo, obediente, sujeito, temente a Deus, que servia Moisés com fidelidade e integridade. E a Bíblia diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu Deus do céu, que profundo. Olha isso aqui, amado, olha a beleza disso aqui com o Espírito Santo. Olha isso aqui, eu vou ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Aqui o Senhor chancela a caminhada de Moisés. Moisés foi fiel e foi fiel até a morte. Teve falha? Teve. Mas Eclesiastes fala que é melhor o fim das coisas do que o início dela.
Moisés terminou bem. No começo foi assassino, matou um egípcio. Mas ele terminou bem, arrependido e sendo fiel ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus declarou e falou: ele era meu servo. Aí a Bíblia diz assim, ó, coloca uma vírgula e fala: que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Sabe o que é isso aqui? Depois da perda, depois da dor, depois do momento de tempestade, o Senhor vai falar contigo. Ele vai te chamar no particular e vai falar com você. Você vai ter experiência de ouvir a voz do Senhor falando com você diretamente. Você vai ler a Bíblia até esse momento aqui, você não vê Deus dirigindo a palavra a Josué. Deus dirigia a palavra a Moisés. Mas quando Moisés partiu, a Bíblia diz que Deus começa a falar com Josué. Às vezes, essa palavra aqui não é para todos, essa palavra é para algumas pessoas. Às vezes, as perdas são necessárias para que a gente tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E vai ser depois da dor, da perca, do trauma, que Deus vai começar a falar ao seu coração. Deus vai começar a te dar a direção. Deus vai começar a consolar a sua alma. É depois da perda que Deus vai começar a guiar o seu espírito. E foi assim com Josué. Agora imagine, irmão. Josué perdeu a sua referência. Agora ele tem uma referência maior. Quem? O próprio Deus. Deus agora começa a falar diretamente ao coração de Josué, dando a direção a Josué. Porque imagine, irmãos, morreu uma geração, nasceu outra, morreu 2 milhões e mais de 2 milhões já estava grande, estava ali ao pé do Jordão, para atravessar, para entrar na terra prometida. E quando Josué vê que Moisés não desce, ele fala: acabou, Moisés morreu. Aquele que abriu o mar vermelho, morreu. Aquele que orou e Deus enviou codorna, morreu. Aquele que orou e Deus enviou maná, morreu. Aquele que enviou as 10 pragas, morreu. Aquele que clamava ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, morreu. Aquele que clamava e quando estava à noite enviava uma coluna de fogo, morreu. Aquele que estava de dia e colocava uma nuvem, morreu. E agora, o que eu vou fazer? Depois da perda, a voz de Deus foi diretamente ao coração de Josué, falando ao coração dele. Esse texto é tremendo. E falou ao Senhor a Josué, servo de Moisés. E agora você tem que entender como que Deus trata contigo. Porque uma coisa que Deus ele é verdadeiro. Ele é claro, cristalino. E olha o que ele diz para Josué, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer tratar aqui? Além de entender da perda, que a perda passa pelo cunho do tempo, do consolo, do teu cuidado, do teu abrigo, aí Deus botou no meu espírito. Quando eu falei para Josué que Moisés, meu servo, é morto, eu estava sendo verdadeiro para ele. Eu estava dizendo para ele encarar a realidade dos fatos. Irmãos, quando nós perdemos, às vezes a gente não quer encarar a realidade dos fatos. E uma coisa que Deus ele é verdadeiro. E quando ele fala para Moisés, para Josué assim: Moisés, meu servo, é morto, ele está falando: Josué, acorda para a vida. Moisés morreu, agora só eu e você. Eu vou ser mais claro, vou aplicar na tua vida. Eu vou aplicar coisas aqui que são generalizadas, amém, mano? Mas acontece. Um casamento acabou, a mulher saiu, ou o homem saiu, já tem 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Acabou. Acabou. Está com outra pessoa? Acabou. Acabou. Devemos encarar a realidade dos fatos. Acabou. Moisés, você é morto. Acabou. Meu filho está nas drogas, pastor. Quanto tempo? Pastor, já tem meses, anos. Tem 10 anos que eu estou nessa luta. Eu interno, ele sai, eu pago clínica, ele sai, ele volta bem, daqui a pouco está mal, ele vai para a rua, ele volta bêbado, volta cheirado, fumado, está fedendo, pastor, não aguento mais. Irmão, acabou! Entenda isso. Foi você que colocou seu filho na droga? Não! Foi
vezes ele se dambadiou por crime, para as armas, para as drogas. Ele saiu, pastor. Então entenda, encare a realidade dos fatos. Eu vejo isso lá, irmão. Um menino que morreu, deve ter quase 2 meses. Estava trabalhando. O pai e a mãe já tinham perdido um filho da mesma maneira. Trabalhava, mas gostava de assaltar, roubar. E o pai e a mãe estavam vendo o filho comprando som de carro, comprando roda-cara para carro, comprando tênis caro. E o trabalho não oferecia todos esses caprichos. E está lá ele tendo tudo isso, saindo todo final de semana, festa, churrasco. E a mãe e o pai, assim, como todos, não encarando a realidade dos fatos. Não encarando ali a clareza daquilo que se mostrava. O filho foi morto em um assalto. Depois de 13 anos ou 16 anos, o irmão desse que falecera fazia a mesma coisa. Morreu fazendo a mesma coisa. No mesmo mês que o irmão morreu. Porque o pai e a mãe não encaravam a realidade dos fatos. Fingia que não estava vendo que o filho estava fazendo a mesma coisa. A gente deve encarar a vida como ela é. Quando ele fala para Josué, Moisés é morto, ele está falando, Josué, agora vamos, passou o tempo do luto, passou o tempo do choro, agora encare, Josué, a realidade dos fatos. Agora sou eu e você. Agora você tem que voltar para a vida. Agora você tem que voltar a viver. Agora você tem que voltar a brilhar. Agora você tem que assumir a sua responsabilidade. Aí Deus começa a falar com ele de uma maneira. Deus está tratando Josué, irmãos. Talvez Deus está tratando algumas pessoas aqui dessa maneira. E ele fala mais, olha só, Moisés, meu servo, é morto, ponto e vírgula. O que mais, Senhor? Tudo bem. O Senhor foi claro comigo, específico, tudo bem, eu aceito a realidade dos fatos. Aí Deus fala, agora chegou a hora de você se levantar. Levanta-te, Josué. O que Deus quer falar com você? Você já passou pela perda, não tem como mudar. Você já passou pelo período do luto, não tem como mudar. Você agora já encarou essa fase, não tem como mudar. Agora chegou o momento de você se levantar. Levanta para a vida, fica de pé. O Senhor está contigo, Ele te chama caminhando, de cabeça erguida. Levanta. Quando Ele diz levanta, Ele está falando, a sua vida ainda não acabou. Ainda não é o fim. Você está vivo aí. Há fôlego de vida em você. Então vai para a vida. Vai para o teu chamado, para a tua vocação. Você tem o direito de ser feliz. É isso que ele está falando para Josué. Josué, o tempo de chorar acabou. Você ainda não concluiu a sua história. Você tem mais histórias para contar. Moisés já fez a dele. Agora você tem que escrever a sua. Está no momento de você começar a escrever uma nova história. Está no momento de você fazer uma nova retomada na sua vida. Com plano, projeto, realizações, ter vigor, satisfação, plenitude, desejo de querer encarar a vida como ela é. Você ainda tem uma missão. Por isso, levanta, sai desse lugar de prostração. Acabou. 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 Eu tenho um amigo que o filho dele já morreu. Já tem uns 10 anos. Irmãos, eu não sei como é que é esse tipo de perda. E nem quero perder um filho. Que os meus filhos perdam a mim no tempo do Senhor. Mas eu perder eles, jamais. Que se cumpra a ordem dos fatos. Mas ele ainda não aprendeu a lidar com a perda. Ele se sente culpado, sem ter culpa. O filho dele morreu por causa de alcoolismo e uso de cocaína. Morreu com cirrose. E usava muita cocaína. E ele se culpa. Porque uma boa parte do tempo em que o filho dele bebia nas ruas, ficava devendo, sabe o que ele começou a fazer? Começou a comprar caixas e caixas de cerveja e deixar em casa para o filho beber em casa. Ficar bêbado em casa. E ele se culpa por isso. Ele não se perdoou disso. E vive com essa amargura. Vive prostrado. Então quando Deus fala para Josué, Josué, levanta-te. É porque Josué estava assim, moribundo, murcho. E agora o que eu vou fazer? E o povo está lá esperando uma liderança se levantar.
Moisés, Josué. Aí Deus começa a falar com ele, começa a encorajar. Aí imagina o Josué que estava murcho, prostrado, caído, chorando, amargurado, ali, contristado. Aí ele começa a ouvir a voz de Deus. Imagina o posicionamento dele, a postura. O que é, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Tudo bem. Levanta-te. Tudo bem, estou de pé. Ok. O que é que eu faço, Senhor? Você vai passar esse povo do Jordão. Agora é com você. A mesma autoridade que eu derramei sobre Moisés, eu derramo sobre a tua vida. Vai ser derramado o poder de Deus sobre a tua vida para você encarar os desafios que a vida te coloca. Deus vai guiar você, vai dar direção a você. O Espírito do Senhor vai repousar sobre você, te dando sabedoria. E a palavra do Senhor diz, e eu termino aqui a minha palavra. Versículo 2, parte G do texto. Passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, e até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, e ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Olha que palavra, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Oh, aleluia. Imagina essa palavra entrando no coração de Josué. O que? Assim como ele foi com Moisés, ele será comigo? Tudo bem, Senhor, eu vou enfrentar esse Jordão, porque se Moisés abriu o mar, esse rio para o Senhor é fichinha. Eu creio na tua palavra, Deus. Aleluia. Aleluia. Foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Aleluia. O grupo de louvor já pode gritar. Escute essa palavra aqui, irmãos. Uma palavra profética. Uma palavra profética. Eu creio em toda a Bíblia, em toda ela, sem tirar nem pôr. Um ponto, uma vírgula ou um acento. Eu creio na Bíblia como ela é. E eu creio muito nisso aqui que está escrito aqui, ó. Imposição de mãos. Moisés sabia que Deus ia recolher ele. E Moisés já tinha derramado e declarado sobre a vida de Josué o espírito de sabedoria e de revelação da parte do Senhor. E pelo poder que há no nome de Jesus, e na autoridade que há na sua palavra, eu declaro sobre a sua vida com a imposição de mãos, sobre a autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu declaro sobre a sua vida, espírito de sabedoria da parte do Senhor vai ser derramado sobre a sua vida. Nesse momento de crise, nesse momento de aflição, nesse momento de perda e de dor, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus sobre a sua vida nessa noite, oh glória! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Efésios, Paulo disse assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo também declarou sobre os efesianos espírito de sabedoria e de revelação, assim como Moisés fez. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.
Se essa palavra fez sentido para você, toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Cada palavra que for ministrada nessa noite, toma posse dela em nome de Jesus. Josué foi cheio. Como diz Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Tenha coragem. Adore a Deus. Está doendo? Adore a Deus. Está chorando? Ele está te consolando. Perdeu? Encare os fatos. Tudo tem um tempo e tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um começo, meio e um fim. A dor maior você já encarou, já passou. O Senhor é contigo, glória. Deus diz a Josué, Josué 1, 6 em diante: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás passar este povo a herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Ou seja, ainda há a promessa de Deus sobre a sua vida. Não acabou a sua história. Ainda tem coisas novas para você desfrutar. Tem bom ânimo. Ele diz: não somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviei nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, Ele está contigo, glória. Está contigo. Está contigo, Elias. Está contigo, Jefferson. Está contigo, Rogério. Nessa estrada louca do Rio de Janeiro. Está contigo, Cris. Está contigo, Rosita. Está contigo, Vitor. Te guardando. Está contigo, minha irmã Carol. Tome posse dessa palavra. Está contigo, irmão Genilson. Ei, Almir, está contigo, varão. Denise, está contigo, Sandra. Não tema, não te espante. Tem bom ânimo. Levanta-te, glória. Creia que Ele é poderoso. Ele não mudou. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz que Ele não tem mudança nem sombra de variação. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele não mudou. O mesmo Deus que foi com Moisés, que Josué, Ele será comigo, contigo, Ele será conosco. Ele é o nosso Deus. Está contigo, Fernando? Está contigo, Renato? Você está aí? Está contigo, Fabi? E aí, Maria? Está contigo, Sandra? Está contigo, Márcio? Está conosco, Ele é o nosso Deus. Ele nos cerca de perto. Está contigo, Guilherme? Marcelo Caruso, está contigo, Laura? É esse Deus da Bíblia. Fique de pé comigo se você pode. Como Ele falou para Josué: levanta-te. Mas levanta no espírito, aqui por dentro, porque para ficar sobre os pés tem que primeiro levantar aqui dentro. Grupo de louvor, por favor.